Hello people, good morning, how are you? Aqui é a professora Márcia e a gente está começando a matéria do próximo bimestre, né? Com o passado, past simple. Então nós estamos utilizando o Essential Grammar in Use, que é aquele livro vermelho que a gente costuma utilizar nas nossas aulas. E estamos na unidade 10. Vamos ver o passado do verbo to be, was e were, ok? Quando nós formos fazer exercícios, pausem o vídeo, façam os exercícios, ok? Pausa sempre quando precisar. Então, vamos lá. Então, aqui nós começamos com duas figuras, last night, noite passada, e now, agora. E esse que está aparecendo aí é o Robert. Então, a gente vê lá. Now, agora, now, Robert is at work. Tá no trabalho. At midnight last night, he wasn't at work. Então, à meia-noite, da noite passada, ele não estava no trabalho. He was in bed, he was asleep. Então, ele estava na cama, ele estava dormindo. Was, aí, é o verbo to be, ser ou estar, ok? No passado. É uma das formas. Então, a gente faz aqui uma comparação do presente, que a gente já estudou, com o passado. Então, a gente tem lá, ó, am, is, no presente, was, no passado. I am tired now. I was tired last night. Então, I am virou I was. Where is Anne now? Where was Anne yesterday? Então, de novo, is virou também was. The weather is good today. The weather was good last week. Então, is virou was. Então, a gente tem duas palavras. Am, is, viram uma só no passado. Was. Ok? Agora, temos aqui o are no presente, que vira were no passado. Vamos à comparação. You are late. Now, agora, presente. You were late yesterday. Então, you are virou you were. They aren't here now. They weren't here last Sunday. Então, a gente tem a forma na negativa. Aren't virou weren't. Ok? Então, novamente, o are se transforma em were no passado. Aqui na letra B, temos um quadro comparativo, que a gente sempre usa, né? Então, a gente tem lá afirmativa, positive, negativa, negative, question, pergunta, ok? Olha como é simples. I, he, she, it, tudo vai usar a mesma palavra, was. I was, he was, she was, it was, ok? Enquanto que we, you e they vai usar o were. Ou seja, são duas palavras para todas as pessoas. Super simples. Na negativa, basta que você coloque a palavra not logo depois do was ou então do were. Você pode dizer I was not ou então I wasn't. Pode dizer we were not ou então you weren't. Tá? Que é a contração, é a junção dessas duas palavras aqui, tá? A gente também já falou bastante sobre contração. E para fazer a pergunta, a gente coloca o verbo to be no passado na frente. Então, was vai virar was I, was he, was she, was it, ok? We were vai virar were we, were you, were they. Tá? Então, basta que você desloque, que você coloque o verbo to be na frente, tá? Muito simples, pessoal. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? De como a gente usa o verbo to be no passado. Last year, nós temos várias palavras, várias expressões que remontam ao passado. Last year, last é uma delas, né? Last, passado. Last year, ano passado. Last week, semana passada. Last month, mês passado, tá? Então, geralmente, quando aparece essa palavra last, aqui,
ok? Ela está numa frase com verbo no passado. Last year, Rachel was 22, so she is 23 now. When I was a child, I was afraid of dogs. We were hungry after the journey, but we weren't tired. The hotel was comfortable, but it wasn't expensive. Então, aqui vários exemplos do verbo to be no passado. Lembrando que é ser ou estar no passado. Eu estava, eu estive, né? Tudo isso vai usar was. Eu era, eu fui. Tudo isso vai usar was, ok? Podem pesquisar, usar dicionário ou então pesquisar aí na internet pelas palavras desconhecidas, tá bom? Aqui, exemplos de pergunta. Was the weather good when you were on holiday? Então, was está na frente. Those shoes are nice. Were they expensive? Aí o were está na frente porque é uma pergunta. Why were you late this morning? Então, a gente já sabe que quando a gente tem um pronome interrogativo como why, ele vem na frente, logo depois vem o were. Também já estudamos isso. Aqui na letra C, temos as short answers, que são aquelas respostas curtas que a gente responde sim ou não. É bem simples, você vai responder com o verbo to be. Yes, I was. Yes, he was. Was, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Ok? Bem simples. Quando for não, no, I wasn't. Tem que usar a contração sempre, ok? No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we weren't. No, you weren't. No, they weren't. Então, aqui embaixo, alguns exemplos. Were you late? No, I wasn't. Então, é só para responder sim ou não, ok? Was Dad at work yesterday? Yes, he was. Were Sue and Steve at the party? São duas pessoas. No, they weren't. Eu vou colocar algumas sugestões de vídeo para que vocês assistam, ok? E nós teremos a oportunidade de tirar dúvidas tanto no WhatsApp como lá na nossa página no Google Classroom, tá? Então, agora nós temos os exercícios, ok? Aqui nós temos o 10.1 e o 10.2. No 10.1, look at the pictures, olha a figura. Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon? Então, onde essas pessoas estavam às 3 da tarde de ontem? Vocês têm que fazer frases com o verbo to be. Então, tem lá George, e aí tem a número 1, a imagem dele dormindo às 3 da tarde. George was in bed. Você também poderia dizer George was asleep, ok? Que eles estavam, onde eles estavam, na verdade, né? Não o que estavam fazendo, onde eles estavam, né? A gente vai colocar o local. Então, a gente tem Carol and Jack, vocês têm que dizer onde eles estavam, usando o verbo to be no passado. Temos a Sue, no número 3, Mr. and Mrs. Hall, no número 4, e o Ben, no número 5. Então, prestem atenção para usar o pronome correto e a forma do verbo to be também correta. Na 10.2, você vai colocar o verbo to be no presente ou no passado, dependendo da situação. Então, aqui o contexto é muito importante, tá? Usem o dicionário, pesquisem as palavras desconhecidas, tá? Olha, um exemplo no número 1. Last year, she was 22, so she is 23 now. Então, como a gente tem last year na primeira parte, usa o verbo no passado. A gente tem now, agora, na segunda parte da frase, usa o verbo no presente, ok? Então, vocês vão ler e completar. Quando for fazer o exercício, dá pausa, tá? E só precisamos das respostas, ok? Não precisa copiar tudo, é só numerar e colocar a resposta do exercício. No exercício 10.3, vamos completar com o verbo to be no passado, na afirmativa ou na negativa, tá? Então, aqui é tudo no passado, você só tem que colocar se é negativa ou afirmativa, ok? Olha o exemplo. We weren't happy with the hotel.
Our room was very small and it wasn't very clean. Então, aqui a gente vai precisar entender o que está escrito na frase para saber se a frase, o verbo, tem que estar na negativa ou na afirmativa. Se eles não estavam felizes com o hotel, we weren't happy. Então, our room, nosso quarto, was very small, era pequeno. And it wasn't, não era, very clean, muito limpo. Tá? Então, tem que entender o contexto para poder fazer. Novamente, anotem os números e as respostas. No exercício 10.4, write the questions. Vamos escrever as perguntas, ok? Usando as palavras que já foram dadas e prestando atenção na resposta, ok? Usando também, acrescentando o verbo to be no passado, was e were. Olha o exemplo número 1. Late you this morning, why? As palavras estão fora de ordem e estão sem o verbo to be. Então, vamos colocar na ordem correta e acrescentar o verbo to be no passado. Why were you late this morning? Só voltar um pouquinho se precisar, ok? O vídeo, para que vocês vejam a explicação. Mas lembrando, verbo to be vem na frente da pergunta, mas se tiver um pronome interrogativo, como o número 1 aí, why, por quê? Então, ele vem primeiro, depois vem o verbo to be, ok? Completem de acordo com as respostas.